minhas cantorias aí ia ser difícil, né? Gravando, pessoal, aula do dia 8 de outubro de treinamento físico, manhã, parte 1. Vou esperar aí alguns minutos e o pessoal vai... Ah, ouviu, Natália? Ah, tudo isso pode ser usado contra mim no tribunal. Barbaridade. Quando eu dava aula uma época, era de hidro, eu me lembro lá para as velhinhas. A gente tinha que fazer atividade social com elas e elas não queriam muito. Aí eu prometi para elas que eu cantaria no... Como é que se chamava aquele negócio? Karaokê, né? Música de tango, né? Que eu sabia um monte de cor, né? Cresci ouvindo. Aí encheu. Bah, ia toda a turma para me ver cantar. Eu tinha que cantar no mínimo uma, né? Bah, queimava o filme lá. Era no bar, eu acho que o Corujas, aquele do... Depois mudou, hoje tá super... Aquele na Lime Silva lá. Tá super limpinho perto do que era antes. E aí, seu Hamilton? Também sem microfone, tudo bem? Como é que tá, Léo? Tudo jóia. Contigo, Ken? Tudo bem Tá aí? tranquilo? Saúde? Passamos. Tamo aí de novo, né? Lá peleia. Não tá Vamos lá, fácil né? para ninguém, mas eu vi aí que tu tá passando por umas dificuldades a mais, velho. Força e Mas, conta comigo. Escreve sempre quando precisar, não tem problema. A gente vai pensando junto aqui. Às vezes não é agradeço. que ajuda muito, mas só saber que a gente se apoia já ajuda, né? Agradeço. Muito obrigado. Imagina. Cara, eu ia te perguntar uma coisa assim, ó. Na verdade, sou da turma da tarde, né? Mas eu tenho um compromisso logo mais, esse negócio de escola aí, né? Tá. E aí eu posso assistir a aula, não tem problema, né? De manhã ou Pode, de tarde? e deixa eu te comentar, fica bem tranquilo, quando precisar, não precisa nem perguntar, só, claro, quando tiver chamada, agora a gente não está fazendo, mas eu vou voltar de novo, porque o pessoal só bota o nome, né, só aquela coisa, mas não tem problema, porque a aula está bem alinhada, tá, de manhã e de tarde. Sim. Tá? Algumas vezes a gente faz aquele jogo só, né, que Tá. dá o conteúdo diferente de manhã e de tarde, mas a gente avisa bastante, tá? Tá. Eu, em relação à aula passada, eu assisti o vídeo da parte da manhã e depois da tarde eu não consegui, eu não sei se foi só pra mim, que tava com o Rafael, acho que é. Isso, é um link diferente, né? Eu botei Pois é, eu ali não na consegui acessar página. aquilo. Ah, tu sabe o que aconteceu também para mim? Eu fui assistir para ver se eu tinha falado muita bobagem, logo que terminou, e aí não estava funcionando. É como, sabe o que eu acho? Eu acho que ele na página do YouTube, o que que acontece? É o mesmo link que era para assistir ao vivo, é aquele mesmo para assistir depois, que é provavelmente o que tu queria fazer, né? Mas se foi logo assim, eu não sei. Eu acho que o YouTube dá um tempo assim. Eu vou até testar agora esse link aí, porque Pois não é. funcionou para mim também. Logo que eu terminou, eu pensei, vou lá assistir. Eu acho que ele leva um tempo para carregar na página, alguma coisa assim. Mas deveria estar funcionando, né? Pois é, eu vou tentar, não tentei também, né? Vou tentar de novo. Deixa eu ver, tô com o link aqui, YouTube. Um link meio estranho esse. Esse aí tá dizendo Watch TV, tipo como se fosse algo ao vivo. O link que eu passei. Deixa eu ver. Vamos testar já. Quem sabe faz ao vivo. Ah, tá funcionando, sim. Tá funcionando? Sim. O link que está na página é o mesmo aí, tá? Deixa eu até botar ele como link da aula, isso não sei se eu botei. Eu botei como link para assistir, mas não o link dos vídeos das aulas. Eu vou botar no espaço dos links das aulas também, caso não tenha. Uhum. Foi dia 6 de outubro. 6 de outubro. Ah, o webinar com o professor Rafael, eu não botei o link. Eu vou botar ali também. Aí o pessoal pode assistir por ali. Mas o link, aquele que eu enviei para assistir a aula, que está na entrada do Moodle, está funcionando. Sim. Só a Natália ouviu, então, a minha cantoria. Mas era essa, Natália. Aí as minhas alunas da Hidro, tudo senhora, mas enchia, convidava as amigas até para escutar o tango do professor. Mas era uma diversão. Foi uma dor quando eu saí lá dos projetos, comecei a ganhar uma bolsa de mestrado.
Eu larguei as aulas. Né? Administração, editar configurações. Acho que é isso aqui. Uma janela diferente. É uma coisa que eu sinto muita falta das aulas práticas, assim. Hoje, cada dia está mais difícil, né? E a gente vai com os afazeres da universidade, mas... É. É bom, assim, eu digo até para meus alunos que essa missão nossa de pesquisador, ela paga um preço bem alto, assim, na nossa área, né? O pessoal não acha que é fácil, assim, né? Mas é muito difícil, porque quem está na prática, eu vejo pelos meus bolsistas lá com os Parkinson, acabei de relatar ali, né, as coisas, e respinga, né, em quem está em cima, assim, mas quem está com a mão na massa ali é uma outra relação, né? Assim, é uma coisa que para o ego, assim, é muito bom, né? Mas eu digo que o pesquisador, ele não tem essa chance, assim, de estar toda hora sempre nessa... Porque ele vai estar fazendo coisas que muitas vezes não tem essa relação pessoal, né? Mas que é importante para melhorar lá na frente, né? Eu digo isso, assim, tem que ter esse... Às vezes o pessoal vê só o lado ruim, o pesquisador não sai do laboratório e tal. Sim, mas alguém tem que descobrir as coisas para depois a gente chegar na prática e fazer elas, né? Então, por um lado, é um esforço que a gente faz até que o pessoal não vê assim nessas áreas mais aplicadas, né? Mas que é importante, alguém tem que fazer, né? Então tem que levar esse lado também, tem que fazer como missão, embora não tenha, e a gente paga esse preço, né? De não ver aí um sorriso, não ver as coisas do dia a dia assim tão frequentemente. Isso é, né? É um dos dilemas aí do trabalho também do pesquisador, que é bom dividir com os alunos também, que às vezes o pessoal, ainda mais nos dias de hoje, né? Tu vê, para a gente parar de escutar na CNN uma mulher falando sobre os globalistas como se fosse um grupo estranho, né? Aí me assustei quando eu vi aquilo. Não, louco no YouTube eu já vi, né? Isso aí, louco de atar tem em tudo que é lugar. Mas numa rede nacional, a mulher falando é porque os globalistas acreditam que há injustiça no Brasil. Eu nem vou comentar o que... Mas ela falou os globalistas como se fosse aquele meia dúzia de loucos globalistas, né? Tipo uma inversão total, né, cara? Tá louco. Se não resolver com caso de polícia, isso aqui vira a Alemanha dos anos 30 mesmo, cara. O caldo que nasceu, as maiores loucuras da humanidade está aí, né? É incrível como o pessoal odeia a história e não nota isso. Mas vamos lá. Pessoal, então vamos começar a aula oficialmente, então, a aula da manhã do dia 8, como eu botei ali no início da gravação. Nós, na aula passada, fizemos um break assim, no conteúdo, né? Lembrando, nós estávamos falando de treinos de velocidade, encerramos na aula retrasada, e agora, aí o que a gente fez? Na aula passada, nós fizemos um break. Como eu tinha esse convite para realizar essa live com o professor Rafael Batista, acabei falando sobre um método de treinamento que é de resistência, né? Um treinamento também aeróbico, reconhecido como aeróbico, que é o de caminhada nórdica, onde eu falei um pouquinho da aplicação desse tipo de treino em idosos. Aí falei de aspectos desde controle motor, biomecânica e fisiologia, até aspectos ligados a treinamento e adaptações a longo prazo sobre funcionalidade, né? Então, um exemplo de um exercício aeróbico, digamos assim. Então, isso entra no conteúdo lá de métodos de treinamento de resistência, tá? Essa última aula. E agora a gente vai começar hoje falando, nós vamos tratar do assunto de treinamento de flexibilidade, tá? Eu já vou ir compartilhando. Bom dia aos monitores aí, Israel, Rafa e o resto dos alunos, todos os alunos. Vamos lá, vamos botando os slides de flexibilidade. Tá aí, modo de apresentação. E vamos falar um pouquinho hoje sobre isso, então. O método de flexibilidade, pessoal, é um método que foge um pouco daquela linha que a gente veio falando, que montamos o nosso contínuo de métodos, que era aquela figura como um triângulo, onde eu tenho 3 vórtices ou 3 atratores, que são a velocidade, força e resistência.
né, onde eu comento que o mundo do treino vai estar envolvendo sempre alguns desses 3 aspectos com algumas predominâncias, né? E esse é o mundo real do treino, não é aquele mundo que quase sempre a gente ensina, até aqui na aula, como se fossem métodos de resistência num dia, flexibilidade no velocidade é no outro, força é no outro. Não, na verdade a gente vai ver que o mundo real vai trabalhar sempre com esses 3 aspectos, só que algumas vezes com muito pouco de algum deles, e eu vou fazer alterações que vão estar sempre andando nesse contínuo de métodos. E se eu entender de modo mais integrado, isso me ajuda a pensar a realidade do treino, e não só em caixinhas, né, isoladas. Como às vezes a gente vê alguns aí que ficam treinando, eu vou lá na sala de musculação e faço uma coisa, depois eu vou lá e faço o meu futebol, como se fosse um mundo diferente. O organismo está recebendo as cargas, ele está lendo de modo integrado a coisa. Tá? E a gente vai ver que eles são muito mais próximos do que a gente pensa, né, se pensar dessa forma. Agora, a flexibilidade, pessoal, flexibilidade é uma capacidade que não está intimamente ligada a metabolismo. Tá? Então, ela é um método que vai trabalhar diretamente com a questão da transmissão que a gente conversou. E por referência também com aspectos, vai indiretamente atuar sobre o metabolismo, mas mais diretamente é sobre a parte estrutural nossa, né? Sobre o nosso potencial de executar movimentos com maior amplitude ou menor amplitude, né? E, bom, ela tem uma história muito parecida com da outras capacidades condicionantes. As bases do treinamento de flexibilidade, elas vão nascer na teoria do treinamento esportivo, né, em função de todo aquilo que a gente já foi conversando, inclusive por questões políticas dos blocos capitalista versus comunista lá do século passado. Houve muito estudo sobre isso para tentar compreender esse treino, né? E dali foram dadas as bases do treinamento. E mais tardiamente, início dos anos 70, por aí, começa a se estudar o método de treinamento de flexibilidade para a saúde, né? Começa a se notar que ele é um aspecto importante da aptidão física. Hoje mais, agora falando, né, super atual, ele é um pouco discutível, tá? Se perdeu um pouco a importância em alguns aspectos, mas com certeza ele é um elemento importante ainda. O que eu quero deixar de mensagem é que, embora tenha-se alguma produção, às vezes umas mensagens meio fortes, assim, do tipo, vou dar uma delas que já apareceu em artigos sérios mesmo, do tipo, flexibilidade não é mais um componente da aptidão física. Isso não é verdade. Olhando consensos maiores, olhando a análise da literatura mais geral e as práticas corporais que estão sistematizadas atualmente no que tem de mais moderno, sim, a flexibilidade ainda é um aspecto super importante, mas que, obviamente, como tudo em treinamento, em alguns momentos não vão ser necessários, outros vão ser necessários. Tá? Historicamente, tem um relato importante do Cureton, que é um grande pesquisador americano. Ele vai notar que nadadores lá japoneses são melhores do que americanos. Vai ser um dos primeiros registros, mas com nível de evidência bem baixo. Ele vai comparar a flexibilidade e vai ver que japoneses foram vitoriosos em vários estilos. Por exemplo, no nado peito, que era um nado com uma tradição muito grande europeia, né? E os japoneses vão começar a mostrar ótimos desempenhos ali, muito em função de flexibilidade de membros inferiores, superiores. Tá? Essa vantagem, essa escola de treinamento vai perdurar por muitos anos. Até hoje ainda tem uma escola de natação muito forte japonesa e alguns estilos aí, ligados a uma flexibilidade muito grande também. Tá? De relato histórico é mais ou menos isso. Vamos direto para o conceito. O que é, quando falamos de flexibilidade, o conceito que nos vem de novo à mente é a questão da amplitude de movimento, a ADM, que eu vou usar bastante aqui. Tá? Amplitude de movimento, que significa o seguinte, quando eu falar dela, ela já vai nos indicar uma situação máxima. Porque eu tenho qualquer movimento lá, eu faço um gesto de uma atividade física, uma corrida, por exemplo. Meu ombro faz uma flexão. Admitido. A Natália Pires entrando na sala, mas como assim? Não estou entendendo nada. Tá. Aí eu tenho lá uma ação do ombro lá com máxima flexão e extensão durante a corrida, por exemplo. Ali há uma amplitude de movimento. Tá? Mas claro que ela é submáxima, vamos colocar assim.
né? Eu não estou no limite do que essa articulação pode fazer no gesto. A flexibilidade ela vai trabalhar com a situação máxima. Eu vou tratar até de amplitude de movimento de uma articulação genericamente quando eu falo de algo máximo. Eu falo da situação máxima que eu posso ter lá de flexão e o máximo de extensão, inclusive passando a uma hiperextensão que esse ombro pode fazer em um plano de movimento. É isso que vai ter relação com flexibilidade. Então, por exemplo, eu correr, fazendo essa ação de ombro que eu acabei de mostrar para vocês, não tem relação direta com flexibilidade, porque eu estou distante da minha amplitude máxima de movimento. Tá? Então, flexibilidade vai ter relação importante com amplitudes de movimento máximos. Tá? Então, vai ter que aparecer e aí vai ter algum sobrenome, alguma informação a mais, por exemplo, aqui dentro de limites morfológicos, né, sem risco de provocar lesões, são conceitos um pouco qualitativos, difíceis da gente definir, mas a gente vai ver que em flexibilidade há sempre esse problema, né? Mas é parecido com da velocidade, que a gente também não consegue definir muito intensidade, e aí a gente acaba fazendo situações máximas. A flexibilidade vai ter muito disso, de fazer movimentos em amplitudes dentro de alguns limites, aí, mas amplitudes máximas. Tá? Em dado tipo de movimento, como está aqui colocado, né? Mas sempre ligado a essa amplitude, que pode ser uma amplitude, quase sempre ela é angular, né? Do ponto de vista biomecânico, né? Tem a ver com uma medida angular, que é a parte lá da cinemática, né? Cinemática angular. Então, a flexibilidade, ela é super variável, vai depender do tipo de movimento, da velocidade de movimento que eu vou estar fazendo. Ele vai ter até essa situação de movimentos mais lentos, onde eu tenho ali a flexibilidade que eu vou chamar de métodos estáticos, que eu vou lentamente a uma posição e permaneço estaticamente, né, ali na posição, permaneço naquela posição, né? Métodos de flexibilidade mais dinâmicos, né, aí é com movimentos, e isso vai ter repercussões também do ponto de vista da mecânica de tecidos, que nós vamos falar provavelmente nesse início de aula. Né? Vamos falar desses mecanismos, então, que tem a ver com essa parte inicial de definição geral de flexibilidade, né? E as bases assim teóricas para o treinamento de flexibilidade, que eu julgo que é importante para um treinador entender para poder realizar esse treinamento de modo um pouco mais autônomo e tal. Entender os conceitos vamos começar de viscosidade, rigidez, elasticidade e limiar de dor. Né? Os primeiros estão ligados à mecânica de tecidos, né? Mas o último tem a ver com aspectos psicológicos. Então, nós vamos ver um pouquinho isso aí na sequência. Vamos começar com a mecânica de tecidos, né? Para entender esses conceitos que eu comentei ali, de viscosidade, etc., é importante a gente entender um pouquinho a base de uma curva de tração, que o pessoal chama na engenharia de estruturas ou de tecidos, né? Que ensaios de tração, que eles chamam de alongamento e encurtamento, né? E que dali surgem, por exemplo, o conceito de deformação plástica ou elástica, né, que vocês já devem ter ouvido falar em algumas disciplinas aí anteriores, que significa, por exemplo, a questão da a deformação plástica. Ela tem a ver com quando tu deforma um tecido e ele não volta à sua posição original quando tu diminui a tensão sobre ele. Tu gera uma tensão, deforma o tecido e quando tu solta essa tensão, ele não volta mais à posição. Isso é uma deformação plástica que está ligado quase sempre a lesões. Mas também a longo prazo, essa deformação plástica pode ter relação com flexibilidade. Quando eu modifico meus padrões de movimento ao longo de muito tempo. Mas de modo agudo, não. De modo agudo é quase sempre, quando eu faço na hora ali, tem a ver com lesão. E deformações elásticas é quando eu volto à posição. Quase sempre os testes que nós vamos mostrar aqui são de situações elásticas, porque não ocorre lesão aqui. A gente vai estar falando em limites que não geram lesão, obviamente, tá? E é o que acontece nessas figuras. E a gente pode ver aqui pela linha, pela parte de cima, tá? A gente tem aqui o carregamento. Seria uma estrutura aqui, no caso de um tibial anterior, um músculo, né? De um animal que sofre, vamos entender aqui a curva,
Na outra aula eu vi que tinha um bloquinho escrito em cima e vocês me falaram só lá no final, né? Vocês me avisem antes quando acontecer essas situações, né? Mas vamos lá. Então, eu tenho aqui a curva por cima, onde eu tenho uma curva de força por deformação. Aqui no caso, percentual de alongamento, que seria deformação. Então, eu pego a estrutura e aplico uma força nela enquanto essa estrutura alonga. Tá? É isso que ela está me mostrando aqui nessa fase inicial. Tá? Vejam que essa estrutura ela é alongada, 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 alongada até um ponto máximo. E após isso, ela é descarregada essa força, é retirada essa força, unloading. E aí, vejam a curva de alongamento que ela tem na volta. Tá? Esse aspecto, pessoal, é super importante quando eu vou falar em flexibilidade. Tá? Para começar, vamos entender esse gráfico para entender as variáveis, tá? Que estão colocadas ali. Obviamente, quando eu falo de flexibilidade, tem a ver muito mais com quanto essa curva vai para a direita, porque tem a ver com o alongamento máximo que ela faz. Tá? Isso tem a ver com flexibilidade, um limite que essa estrutura pode fazer. E é um aspecto super importante, claro, ligado à flexibilidade, é o mesmo termo, né? Alongamento, deformação tem muito a ver com flexibilidade. A gente vai ver que não é só isso, porque tem aspectos psicológicos que envolvem a flexibilidade. É como essa pessoa se sustenta frente à dor de exercício, né? Isso vai influenciar e é o último item lá que a gente viu, que é o limiar de dor. Tá? Mas mecanicamente tem muito a ver o quanto essa curva vai para a direita, quanto essa curvinha aqui se desloca mais para cá ou para cá. Isso tem a ver com flexibilidade. Se eu for mais para cá, eu deformo mais, eu alongo mais, né? Se eu for menos, eu sou menos flexível. Tá? Esse é um aspecto importante. A partir daí, pessoal, uma coisa que surge dessa curva, que é muito básica e é fácil de entender, é sobre a rigidez desse tecido, tá? Que vai ter relação, sim, com flexibilidade. Rigidez. O que é essa rigidez? Ela não está explícito, mas está implícito na curva. A rigidez tem a ver, pura e simplesmente, com a primeira derivada dessa curva, que é um nome bonitinho matemático, mas que, em outras palavras, é a inclinação dessa curva. Quanto mais essa curva está inclinada, tá, maior é a rigidez. Isso já mostra uma coisa. Na maioria dos nossos tecidos biológicos, a gente tem deformações que são não lineares. Tá? E essa não linearidade, que é o que vocês estão vendo aqui na curva, isso que indica que a rigidez vai mudando ao longo do alongamento. Isso mostra que nós não temos uma rigidez de uma estrutura biológica nossa. Nós temos várias, vai depender do quanto eu estou alongando ela. E também mostra que quanto mais eu alongo, maior é a rigidez. Esse é um padrão bem normal em tecidos biológicos. E dali que surge o nome, por ser não linear, com essa carga curvilínea, que a gente chama que os nossos músculos e tendões, que é o que nós vamos estar alongando em treinos de flexibilidade, eles têm propriedades viscoelásticas. Tá? O viscoso disso tem muito a ver em função dessa não linearidade dessa curva. Tá? Pois bem, então vimos o que é rigidez. E vejam que ela vai mudando conforme eu vou alongando essa estrutura e vai aumentando, né? Conforme vai aumentando. Então aqui é baixa, por exemplo. A inclinação é baixa dessa curva. E vejam que se vocês botarem a mão sobre esse ponto aqui, seria a primeira derivada, a inclinação instantânea dessa curva, né? Uma linhazinha reta aqui. Seria baixa inclinação. Mas conforme vai aumentando, essa inclinação vai aumentando. Né? Vai aumentando, aumentando, ou seja, vai aumentando a minha rigidez. Rigidez é a divisão dos dois aspectos, a variação de força por variação de deformação. Que, em outras palavras, é essa inclinação que eu mostrei para vocês. Tá? Então, essa rigidez vai aumentando. Claro, e aí vem a questão, se eu tenho uma estrutura mais rígida, com muita inclinação, como se fosse mais próximo dessa região aqui, claro que minha flexibilidade ela vai tender a diminuir. Tá? Porque a uma dada força, eu vou deformar menos. É isso que ela me diz de modo prático. Então, a rigidez, sim, tem relação com flexibilidade. Agora, o que não tem relação com flexibilidade, o pessoal confunde muito, é a questão da elasticidade. Tá?
é um conceito mal interpretado e mal usado aí na nossa linguagem do treinamento físico, na nossa área. Tá? Que é o pessoal dizer, bah, olha lá que elástico o cara é, como se isso fosse quando o cara faz movimentos com altíssima amplitude. Tá? Algumas vezes, realmente, isso está relacionado. Tá? Tu faz um movimento balístico, onde tu vê ali uma ação que é muito passiva. Tu joga uma perna e tu vê que ela volta em alta velocidade. E quem o faz sente que há uma elasticidade ali. Mas são dois conceitos diferentes. Isso é importante a gente notar. Tá? Essa sensação de eu armazenar energia e reutilizar, que é a elasticidade, ela vai ser importante. O pessoal da obra começou a trabalhar, então a gente faz um break para fechar a janela. E aqui o negócio é dinâmico, né? Espera aí. Estão usando a maquita. Aí não dá. Voltando. Pessoal, então flexibilidade e elasticidade não são sinônimos, são conceitos diferentes. Vamos falar da elasticidade aqui por curiosidade, tá? Porque não tem uma relação direta com a flexibilidade. Mas é importante entender, porque o pessoal confunde para entender bem o que é a diferença. A elasticidade de um tecido, ou de um movimento mesmo, que vai ter a ver com os tecidos que eu estou deformando, então quando eu faço aquele movimento balístico de jogar a perna, meus extensores do quadril ali, tu sente que eles alongam e voltam rapidamente de modo passivo, que é algo elástico, tem sentido isso. Ele se mostra, no modo correto científico, ele significa o seguinte, ele tem a ver com essa área que vocês estão vendo entre essas duas linhas aqui. A linha da subida aqui, né, que enquanto a estrutura alonga e depois enquanto ela encurta aqui. Isso aqui é uma série de alongamento e encurtamento, que a gente viu lá, que rapidamente isso pode ser chamado de CAI, né? Ciclo alongamento e encurtamento. Tá? O que é elasticidade, pessoal? Isso aqui, quando essas situações são feitas de modo passivo, o que acontece? Quando tu alonga a estrutura, que é a seta para cima, tu alonga, tu armazena energia. Né? A gente sabe que parte desse alongamento parte dessa situação que envolve uma certa frenagem ou um alongamento das estruturas passivas, parte dessa energia que gerou esse movimento, ela vai se armazenar como um elástico, como se fosse uma funda aqui que está alongando na seta de cima. Tu está alongando a funda. Enquanto que aqui na fase de baixo, tu encurta essa funda e tu libera aquela energia que tu armazenou. E o que se vê aqui? Passivamente, isso aqui quer nos dizer o seguinte, que quando essa energia que tu armazenou, ela não é totalmente utilizada na natureza. Porque na natureza sempre tem algo que não é perfeito, se transforma calor, tem fricção no meio, e tu perde parte dessa energia que tu usou. Né? Tu pode ter a funda mais linda e melhor feita possível, mas o elástico também não é perfeito. Sempre tem algo que se perde ali no meio. E essa quantidade de energia que se perde, tá? É chamado de histereses, que é essa areazinha aqui entre essas duas curvas. E isso aqui vai ter uma relação negativa com elasticidade. Por exemplo, tendões, que tem uma cara de curva parecida com essa menor, ele tem em torno de 7% de histereses, que significa, em outras palavras, que tendões, quando deformados, tá? Que acontece com cargas muito altas, né? O tendão deformado ele consegue usar 93% da energia que foi armazenada durante o alongamento, ele vai usar no encurtamento. Ou seja, ele é um bom elástico biológico. Enquanto que músculos baixam para em torno de 40%, 50% de energia. Tá? Então, é um elástico mais pobre, ele faz uma função menor. Mas faz, 40% e 50% não é pouco para um tecido que tem que produzir força. É difícil, até a engenharia tenta a mimética, né, que é a área que imita a natureza e tal, tem dificuldade de fazer um tecido tão inteligente como o músculo. Pessoal, então elasticidade tem a ver com isso, com essa histereses, que tem a ver com essa areazinha aqui, e tem a ver com a capacidade de armazenar e utilizar ou reutilizar essa energia armazenada de forma passiva. Tá? Tem a ver com isso. Isso é diferente da flexibilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês para mostrar como essa coisa é diferente, que muitas vezes pode estar até invertida. Tá? Talvez eu já tenha comentado até para vocês, que é um exemplo que eu gosto de usar muito, que é da Escola Britânica de Corredores, do estudo do início do ano 2000, final dos anos 90. Foi o seguinte, eles pegaram um grupo de corredores de meio fundo e longa distância,
de seleção olímpica britânica que fizeram o seguinte: estudaram flexibilidade no teste de sentar e alcançar desses corredores. É um teste muito simples, sentar e alcançar, então que analisa ali uma cadeia de músculos, na verdade, não é só um grupo muscular, né? A gente sabe, mas também os extensores do quadril de forma importante, que a gente sabe que é um importante propulsor de corrida, né? E analisaram a economia de corrida desses caras, que é um marcador super importante, né, para corredores de meio fundo e longa distância. E o que o estudo mostrou, gente? O estudo mostrou que nesse grupo de caras deu uma relação inversa, que significa o seguinte: os caras mais econômicos eram os caras que tinham mais pobre flexibilidade, tinham uma flexibilidade baixa. Então, inverteu uma ideia, porque o que eles esperavam? Que os caras muito flexíveis poderiam ser elásticos, por causa dessa interpretação equivocada dessas duas coisas. E mostrou exatamente o contrário. Mas vamos contextualizar, porque o pessoal, quando eu falo disso, tem gente que pensa que isso se aplica diretamente àqueles grupos de corrida dos Forrest Gump, né? Os caras tudo barbudo que só saem para correr e nem se falam, assim, e só ficam fazendo isso a vida inteira, né? Eu digo que é um terror, tem que mudar isso, embora seja legal, né, pelas questões que a gente sabe que é de integração humana, né? Esse ajuntamento de pessoas poderia ser algo mais, né? Poderia ser um treinamento organizado, periodizado e etc. Tá? Então esse é um bom exemplo. Não tem a ver com esses grupos, tá? O grupo ali eram de caras do atletismo, tá? E aí eu tenho que contextualizar. Os caras do atletismo fazem muita flexibilidade nos treinos deles, tá? E aí, isso foi mudando, inclusive. Dos anos 2000 em diante, teve relatos da IAAF solicitando que se reduzisse essa carga de alongamentos que eles faziam, que, na verdade, era mais do que alongamentos. Tá? Tem a Natália aqui, que foi atleta, mas é uma coisa muito... É atleta, desculpa, né? Foi chato. Né? Mas, assim, que é muito comum, depois de aquecimentos rápidos, etc., o pessoal ir lá se sentar, pegar colchonete ou ir direto para um espaço lá, ficar alongando por vários minutos. Só que aquilo ali não é mais aquecimento, aquilo ali é posições que os caras ficam, às vezes, mais de 30 segundos. Então, aí sim, entra uma carga de flexibilidade. E tem a ver muito com essas tradições das tribos, que eu chamo, né? O pessoal do atletismo faz isso constantemente e vai aprendendo. Quem entra vai fazendo né? E quando vê, aquilo ali são cargas de treinamentos de flexibilidade, que às vezes não é pouca coisa. Tá? Então, nesse grupo, se sugere que a IAAF recomendou lá que diminuíssem essa carga de flexibilidade, porque era provavelmente algo muito grande. Eu teria que continuar com os exercícios, mas talvez com tempos controlados, tendo um pouquinho mais de cuidado sobre essas questões, porque a marcação era essa. A flexibilidade deles era tanta que durante a ação, depois foi comprovado isso em estudos mais biomecânicos, que a ação muscular, as unidades músculo-tendão alongando ali, geravam uma tensão passiva muito baixa. É o problema do contorcionista, que tem... Claro, estou dando um extremo só para ficar mais fácil o exemplo. É o contorcionista que tem instabilidade articular, porque ele tem as articulações totalmente sem limites de movimento. Ele não tem tensão passiva auxiliando na estabilidade desse movimento. E quando tu tens uma estrutura com maior instabilidade, né, tu precisa compensar isso com força muscular. E isso custa energia, né? Então, um pouco está nessa questão. É o que acontece. Alunos que têm lacidão ligamentar, isso acontece em alguns nadadores, que às vezes trabalham muito o ombro e tal. Também acontece em polo aquático, né? Os caras têm um padrão de movimento muito amplo. Às vezes eles perdem muito de potência porque há uma instabilidade articular. Esses caras treinam tanto e acabam tendo tanta flexibilidade que quando vão fazer a ação, ela se torna instável e isso custa mais energia e gera até menor potência, tá? Ou seja, isso perde assim, em economia de movimento, no caso. Então, esse é um bom exemplo para mostrar que elasticidade é coisa diferente de flexibilidade, tá? São coisas diferentes. E aí o que eu vou ter que entender é do tipo de movimento que eu vou fazer e quais são os ângulos certos. Aí entra a questão que não tem nada de novo em flexibilidade, mas que está só sobre as regras do treinamento. Eu tenho que avaliar se meu aluno precisa melhorar a flexibilidade e isso vai ser articulação dependente, isso vai ser do tipo de movimento dependente, né? Até de forma mais complexa. Eu vou ter que entender o padrão de movimento que está colocado ali
que quase sempre é multiarticular no mundo real, né? Eu tenho que pensar eles em cadeias, não posso ficar pensando só em grupo muscular isolado, né? Mas eu vou ter que pensar nos movimentos e como o meu aluno atinge aqueles padrões de movimento. Ele não atinge um padrão de movimento muito bom, então eu tenho que aumentar a flexibilidade, mas eu tenho que aumentar até um ponto. Como quase tudo na vida e no treinamento, isso vai envolver otimização, mais do que maximização. Eu vou ter que encontrar um ponto ótimo que eu vou treinar isso. E ali eu preciso melhorar. Então, eu vou aplicar um treino de flexibilidade para melhorar aquela amplitude. Tá? Bom, pessoal, deixa eu fazer aqui o primeiro break. Do compartilhamento. Voltando aqui. Pessoal, então vamos dar um break aqui. A gente ainda está nessa parte inicial, mas ela é bem importante para o pessoal entender conceitos, porque isso vai dar aquele chão firme para a gente ir adiante. Paro a gravação.